Olá pessoal, satisfação estar com vocês de novo. A gente vai conversar um pouco hoje sobre exame cardiopulmonar. É um tema muito extenso, é difícil esgotar esse tema, ainda mais em uma aula só, né? Mas eu vou trazer aqui de forma concisa, né, aquilo que é mais importante para a semiologia, né, para que vocês entendam, né, as bases semiológicas e para a prova de vocês, né? Então, como essa aula é uma aula que já é gravada, então qualquer dúvida vocês podem mandar de maneira privada, né, as suas perguntas. Tranquilo? Então vamos lá começar. Antes de falar sobre o exame do tórax, eu preciso falar para vocês que para a gente localizar as coisas no tórax, é muito importante que a gente entenda os pontos de referência, tá certo? Então, se vocês prestarem atenção nos pontos de referência, vocês vão conseguir localizar qualquer coisa que vocês encontrarem no exame físico de vocês, tranquilo? O primeiro ponto de referência que eu queria falar para vocês aqui são as linhas imaginárias. As linhas imaginárias, elas existem tanto na parte anterior quanto na parte posterior do tórax e até mesmo na parte lateral do tórax. Né? Aqui, nessas imagens, vocês conseguem ver várias linhas imaginárias, mas assim, na prática clínica diária, as pessoas não costumam usar todas elas. Eu vou falar para vocês aqui as mais importantes, mas se vocês se interessarem, né, e quiserem decorar as outras também, é importante. Ajuda a enriquecer a descrição do exame físico de vocês. Então, eu queria destacar aqui na face anterior do tórax a linha médio-esternal, certo? Que é essa que passa pelo meio do externo, é uma linha que divide o corpo ao meio, certo? É uma linha mediana. Do lado dela existe uma linha external lateral, que é uma linha que passa pela borda do externo, existe uma external lateral esquerda e uma external lateral direita, tá certo? Além dela, eu queria trazer ênfase também à linha hemiclavicular, que talvez seja a linha mais usada para o exame do tórax, né? É a linha que passa pelo meio da clavícula, né? Ela corta e divide a clavícula exatamente ao meio. E essa linha é muito importante, de verdade. Ela vai ser utilizada como referência para muitas coisas no exame físico. Indo para a face lateral do tórax, existem três linhas importantes. A linha axilar média, que passa bem no meio da axila. E a gente também tem a linha axilar anterior e a linha axilar posterior. A linha axilar anterior é onde começa a axila anteriormente e a linha axilar posterior é onde termina, né, a axila posteriormente, nas pregas axilares anteriores e posteriores, respectivamente. Já na face posterior do tórax, a gente vai ter, de mais importante, a linha vertebral ou linha médio-espinhal, que é correspondente à linha médio-esternal, só que na parte posterior, tá certo? Então, de linhas imaginárias era isso, e agora vamos para o nosso segundo ponto de referência, que vão ser os espaços intercostais, né? Os espaços intercostais, eles são muito importantes também. Ajuda vocês a localizarem onde é que está maciço, onde é que está timpânico, onde é que tem os focos de ausculta, né? Então, assim, praticamente toda a semiologia do tórax utiliza os espaços intercostais como referência. Então, vocês têm que saber. De maneira prática, você pode palpar primeiro o ângulo de Louis, que é esse ângulo aqui, né, no manúbrio do externo. É uma proeminênciazinha que todo mundo tem. Em pessoas mais magras é mais fácil de palpar. E aí, logo abaixo do ângulo de Louis, tanto à esquerda quanto à direita, você vai encontrar o segundo espaço intercostal. Então, é uma forma fácil, né, de você encontrar rapidamente o segundo espaço intercostal. Você palpa o ângulo de Louis, desce um pouquinho para a esquerda ou para a direita, e aí você vai ter o segundo espaço intercostal. E aí, a partir do segundo, é só contar. Tranquilo? Naquelas pessoas que você não consegue palpar o ângulo de Louis, aquelas pessoas mais gordinhas, com grande intensidade de pouso aqui na parte anterior do tórax, você pode contar também normalmente, né? Procura o primeiro espaço e conta a partir do primeiro, normalmente. A questão do ângulo de Louis é mais para facilitar mesmo. Então, agora começando, vamos falar da semiologia pulmonar propriamente dita. Começando, né, todo o exame físico praticamente começa pela inspeção, né? Na inspeção do tórax, particularmente na inspeção pulmonar, você vai fazer uma inspeção estática e uma inspeção dinâmica. Na inspeção estática, você vai avaliar duas coisas principais: a forma do tórax e o estado da pele, questão de abalamentos, retrações, cicatrizes que você encontra no tórax da pessoa. E aí você vai localizar utilizando os pontos de referência que você já aprendeu, tá certo? Falando de forma do tórax, né?
O tórax normal é descrito como tórax atípico, certo? Então é um tórax que não se identifica com nenhum tipo específico. Então é um tórax normal. Existem alguns tipos de tórax que os clínicos gostam de dar nomes, e assim, são tórax bem característicos, né? E que é importante que vocês saibam. A gente tem um tórax em barril ou tórax em tonel, que é quando há um aumento do diâmetro antero-posterior do tórax, né? E isso pode acontecer fisiologicamente em todos os idosos, né? É uma coisa natural do envelhecimento humano que se aumente o diâmetro antero-posterior do tórax, mas o tórax ele pode ter um diâmetro antero-posterior aumentado mais ainda nos pacientes com DPOC grave, tá certo? Então lembrem do tórax em barril, tórax em tonel. Outro tipo de tórax é o pectus excavatum e o pectus carinatum, certo? Eles são malformações que normalmente são congênitas, já foram, principalmente o pectus excavatum, ele podia ser também adquirido, conhecido como o tórax do engraxate, né? A pessoa que trabalhava como engraxate costumava colocar os pés, né, dos seus clientes no tórax, né, para conseguir engraxar os sapatos, e aí você tinha um pectus excavatum adquirido. Praticamente hoje em dia, tanto o pectus excavatum quanto o pectus carinatum são malformações congênitas que normalmente não afetam nenhuma função pulmonar nem função cardíaca por causa disso. Só em casos muito extremos que pode haver limitação, né, restrição à função pulmonar, mas no geral são malformações congênitas benignas, certo? Eventualmente você pode ter também alteração na posição do coração e de órgãos internos por causa dessas malformações, também, mas sem repercussões sistêmicas, certo? Geralmente. Outro tipo de tórax é o tórax em sino, é um tórax que na verdade reflete uma condição abdominal, né? O tórax em sino acontece nos pacientes com ascite. Essas pessoas que têm um abdômen mais abaulado, elas vão ter um aumento da base do tórax. E aí você vai ter um tórax que parece mesmo um sino, né? Ele é mais estreito em cima e mais largo na base. Tranquilo? E por último, o rosário raquítico, né? Que é uma coisa que você encontra nos pacientes desnutridos, né? Com raquitismo, como o próprio nome diz. E o nome rosário é justamente porque parecem contas de rosário mesmo, as proeminências das costelas desses pacientes, tá certo? Então, é mais um achado aí que os clínicos gostam de dar um nome. Beleza? Indo para a inspeção agora dinâmica. A inspeção dinâmica é aquela que você vai observar o tórax do paciente na dinâmica respiratória dele, certo? Então você vai caracterizar a respiração do paciente em diversos aspectos, tá certo? Primeiro, contar o tipo respiratório. O tipo respiratório ele pode ser costal superior, que é mais prevalente nas mulheres. As mulheres utilizam mais a parte superior do tórax para respirar. E os homens, nos homens é mais comum o tipo respiratório tóraco-abdominal, tá certo? Que utiliza mais a parte inferior do tórax e o abdômen na respiração, tranquilo? Esses dois vão ser os tipos respiratórios principais. Quanto ao ritmo respiratório, existem alguns conceitos que são muito importantes. Você vai descrever muito exame físico com esses termos, certo? Então, vocês precisam saber. Para a vida, para a prova, para tudo, certo? Então, vamos lá, com calma. Dispneia. O que é dispneia? É o desconforto respiratório relacionado a movimentos amplos do tórax, né? A pessoa aumenta a amplitude do movimento respiratório para conseguir suplantar, né, uma insuficiência respiratória que ela esteja tendo. Então, essa é a definição de dispneia, né? Traduzindo para uma linguagem mais acessível, né, para a população, o pessoal chama de falta de ar, tá certo? Então, dispneia é esse desconforto respiratório mesmo. Já a platipneia, que é o segundo conceito que vocês vão aprender, é a dispneia em posição ortostática, certo? O que é isso? Posição ortostática é quando o paciente fica em pé, ou na posição vertical, pode ser sentado também. Essa dispneia, ela acontece principalmente naqueles pacientes que já passaram por cirurgia pulmonar, né, que tem dificuldade para respirar estando em pé. E aí eles precisam ficar inclinados ou deitados completamente para conseguirem respirar adequadamente. Mas é um achado relativamente raro assim na clínica, certo? O que vocês vão encontrar mais é a ortopneia, tá certo? O que é isso? Ao contrário da platipneia, que é uma dispneia em posição ortostática,
A ortopneia é uma dispneia em posição de decúbito, tá certo? Então a pessoa está deitada e sente a dispneia. Então cuidado com esse nome, cuidado porque os nomes, apesar de o nome ser ortopneia, a dispneia é do decúbito e não na posição ortostática. Então cuidado para não errar isso assim na vida, nem na prova, nem em nenhum canto, tá certo? E aí, quem é que mais tem ortopneia? São os pacientes que têm insuficiência cardíaca, né? Principalmente insuficiência cardíaca esquerda. A gente vai falar mais adiante sobre a insuficiência cardíaca. E nesses pacientes que têm insuficiência cardíaca esquerda, esses pacientes eles têm dificuldade de bombear o sangue do ventrículo esquerdo, né? E aí esse sangue se acumula progressivamente, né, da veia pulmonar até os capilares pulmonares. E isso vai fazer com que ocorra um fenômeno chamado edema agudo de pulmão. A pressão hidrostática no pulmão vai ser tão intensa por causa desse acúmulo de sangue que o líquido vai extravasar para dentro dos alvéolos e aí você vai ter esse fenômeno, né, do edema agudo de pulmão. O edema agudo de pulmão é uma situação já assim de emergência mesmo, mas essa congestão pulmonar ela causa uma certa dispneia nos pacientes com insuficiência cardíaca esquerda, tanto que esses pacientes com insuficiência cardíaca esquerda vão ter dispneia aos esforços, né, também. E na ortopneia, o que é que acontece? Você está numa situação em que o retorno venoso para o coração é maior, né? Porque quando o paciente está deitado, o sangue não precisa vencer a gravidade para chegar no coração. Fica bem mais fácil, né? Do que quando ele está em pé, que ele tem que vencer a gravidade, né? E aí esse aumento de retorno venoso, ele vai do ventrículo esquerdo para o pulmão, mas quando ele vai lá para o coração, esse aumento de retorno venoso ele vai se acumular, porque o coração da pessoa é insuficiente. E aí esse sangue ele vai progressivamente se acumulando nos pulmões também quando o paciente está deitado. E aí no meio da noite ele pode acordar com dispneia, né? Isso seria a dispneia paroxística noturna. Ou ele pode apresentar esse sintoma assim que ele se deita ou pouco tempo depois que ele se deita. E aí seria, no caso, a ortopneia, tá certo? Então espero que tenha ficado claro. Mais tarde, na parte de sistema cardiovascular, a gente vai revisar mais uma vez esses conceitos na hora que for falar de insuficiência cardíaca, tá certo? Em seguida, a trepopneia. A trepopneia é uma dispneia que acontece no decúbito lateral, tá certo? Então, os pacientes que têm mais a trepopneia são aqueles pacientes que têm afecções pleurais. Então, vamos aqui pegar um exemplo. Um paciente que tem um derrame pleural. Imagina comigo. Um paciente que tem um derrame pleural, por exemplo, do lado direito. O derrame do lado direito, ele vai ocupar espaço, certo? E vai tomar espaço do pulmão. O pulmão, ele não vai conseguir se expandir direito daquele lado, porque tem um derrame lá atrapalhando a expansão do pulmão. Então imagina comigo. Vocês acham que essa pessoa que tem um derrame pleural, ela vai dormir sobre o lado direito, que é o lado que tem o derrame, ou o lado esquerdo, que é o lado que não tem derrame? A resposta é que essa pessoa vai preferir dormir pelo lado direito, ou seja, o lado do derrame. Porque em qualquer pessoa, tendo derrame pleural ou não, o lado que expande melhor quando a pessoa está em decúbito lateral é o lado que está livre, que não está em contato com a cama. Então a pessoa que está com o derrame pleural à direita, ela vai dormir melhor em cima do lado que tem o derrame, porque o lado esquerdo é o que vai expandir mais, né? É o lado que a pessoa vai conseguir respirar melhor. Se por acaso ela dormir pelo lado esquerdo, o lado direito é o que vai expandir mais, e aí o lado direito não vai conseguir expandir mais porque tem um derrame ali, e aí a pessoa vai sentir falta de ar por causa disso. Então, o nome disso é trepopneia. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. E aí, além desses ritmos respiratórios, existem alguns ritmos especiais que eu vou falar no próximo slide, tá bom? Além disso, na inspeção vocês vão quantificar a frequência respiratória, né, que num adulto normal varia de 12 a 20, existem referências que dizem 12 a 16 ou de 16 a 20, mas no geral, assim, estando nessa faixa aí de 12 a 20, é considerado normal. Vocês também podem caracterizar quanto à amplitude dos movimentos, né? Os movimentos podem ser normais, profundos ou superficiais. Os movimentos superficiais normalmente são causados por causa da dor, né? Normalmente o paciente que também tem afecções pleurais, esses movimentos eles vão ser mais superficiais, tanto por conta da limitação à expansão do tórax, quanto por causa da dor mesmo. Muitas vezes esses pacientes que têm coisas na pleura, eles vão ter dor, né, que a gente vai conversar depois,
E aí essa dor vai limitar a expansão pulmonar e também, consequentemente, a amplitude do movimento respiratório. Né? E aí, além disso, vocês vão pesquisar os sinais de desconforto respiratório, que são vários, né? Os principais são a tiragem intercostal, existe também a retração da fúrcula external, batimento de asa de nariz, uso da musculatura acessória, né? Como o esternocleidomastóide, tá certo? Então, muito importante procurar sinais de desconforto respiratório. Já indo para os ritmos especiais, né? Eu falei que eu tinha colocado no slide seguinte. Esses aqui são os ritmos especiais, eu vou passar rapidamente sobre eles, certo? A respiração normal é essa aqui, que tem amplitude, só para vocês compararem, né, com a amplitude dos outros. O próximo é a dispneia, que aqui, como vocês podem ver, aumenta-se a amplitude, né, do movimento respiratório. Normalmente também está associada ao aumento da frequência respiratória, né? Então, normalmente a pessoa que tem dispneia também vai ter taquipneia. Acabei não falando para vocês, mas aqui na frequência respiratória, né? Se o ritmo está acima de 20, é considerado taquipneia, e se está abaixo de 12, é considerado bradipneia, tá certo? E se por acaso o indivíduo está com a frequência respiratória normal e se não está com desconforto respiratório, o indivíduo é chamado de eupneico, tá certo? É uma eupneia. Tá? Então na dispneia você vai ter esse aumento de amplitude e pode ter aumento também da frequência respiratória. A respiração de Cheyne-Stokes, essa verdinha aí que eu queria mostrar para vocês, é muito importante. Ela vai estar presente naquele paciente mais grave, com distúrbios neurológicos, né? Tiveram AVC, até no paciente que tem insuficiência cardíaca grave, já que já tem um problema de entrega de oxigênio lá no cérebro. Esse paciente ele vai ter essa respiração de Cheyne-Stokes, ele pode ter essa respiração de Cheyne-Stokes. E no que consiste essa respiração? O paciente ele vai ter períodos de aumento da amplitude respiratória. Esse aumento progressivo da amplitude respiratória ele vai atingir um pico. E aí, quando ele atingir esse pico, ele vai diminuir progressivamente a amplitude até chegar em apneia completa. Aí, ele vai passar um tempo em apneia. E aí, quando o centro respiratório vê que está se acumulando CO2 lá, ele vai se ativar assim de repente. E aí, ele vai aumentar progressivamente as amplitudes novamente. Tá certo? A respiração de BO é uma respiração também conhecida como arritmia respiratória, porque realmente vocês estão vendo aqui que é bem caótico, né? É exatamente isso. Ela é uma respiração aleatória que está presente no paciente mais grave ainda do que o paciente no Cheyne-Stokes. No paciente com respiração de BO, ele já está com o centro respiratório dele lascado, né? É o paciente que tem meningite grave, é um paciente que tem hemorragias cerebrais com desvio de linha média, já chegando quase a herniar o cérebro, né? E aí, quando hernia o cérebro, o tronco cefálico vai tentar passar pelo forame magno e aí a pessoa tem parada respiratória. Então, é aquele paciente que está chegando aí nesse estágio de herniação cerebral, principalmente. A próxima respiração é a respiração de Kussmaul. Ela também é conhecida como respiração do peixe fora d'água. Ela está presente nos pacientes que têm acidose metabólica, principalmente os pacientes que têm cetoacidose diabética, tá certo? Vocês não passaram pela nefro ainda, mas vocês vão ver que a acidose metabólica, né, o corpo ele tenta compensar com a respiração, né? O corpo está acidótico, está com o pH baixo, e aí o H+ que tem dentro do sangue ele vai sair na forma de CO2. Então o corpo vai tentar compensar essa acidose por meio da respiração. E aí o que o corpo vai fazer? Vai aumentar a frequência respiratória para eliminar mais CO2. O paciente vai entrar em hiperventilação. E aí por isso ele vai estar fazendo essa respiraçãozinha de Kussmaul, na qual acontece uma inspiração rápida, que é mantida, e com uma expiração profunda, que é para expulsar bastante CO2 e tentar regular o pH do sangue, tá certo? E por último, a respiração suspirosa, que denota problemas de ansiedade, emoções fortes que a pessoa possa eventualmente ter. A pessoa com esses problemas, ela vai estar respirando normal e do nada dá um suspiro, tá certo? Então, caracteristicamente, a respiração suspirosa é daquele paciente que tem uma dificuldade, né, psicológica relacionada à ansiedade, depressão, tá certo? Pronto, então terminamos a inspeção, agora vamos para a palpação. A palpação é dividida em duas etapas principais, a expansibilidade e o frêmito tóraco-vocal.
A expansibilidade você vai fazer em duas regiões, principalmente no ápice e na base do pulmão. No ápice você vai colocar as mãos no ombro da pessoa, vai unir os polegares na linha média, na linha vertebral. E aí você pode fazer uma prega também e vai mandar a pessoa respirar, né? E aí quando a pessoa respirar, você vai ver se um lado está expandindo mais do que o outro, ou se está diminuído globalmente, né? Você que vai perceber isso. E aí a mesma coisa você vai fazer embaixo também. Você vai é, tentar unir os polegares, pode fazer uma prega na linha vertical, você espreme assim como se estivesse espremendo uma espinha, fazendo uma prega. E aí você manda a pessoa respirar. E aí você compara um lado com o outro, tá certo? Em seguida seria o frêmito tóraco-vocal, que consiste em você tentar sentir a vibração da voz falada pela pessoa, né? Você vai mandar a pessoa falar 33 e aí você vai sentir na sua mão essa vibração. E aí você vai sempre comparar um lado com o outro, né? Você vai fazer em vários pontos do tórax, sempre comparando o lado esquerdo com o lado direito. Você pode fazer tanto na frente, na parte anterior, quanto na parte posterior. Você vai utilizar a mão, você pode realizar um contato somente com os dedos e articulações metacarpofalangianas, mas existem relatos também de que é mais sensível também você sentir com a parte medial da sua mão, né? Você encosta somente a parte medial da mão. Mas na prática o que vale mesmo é aquilo que você achar melhor mesmo, aquilo que você consiga identificar com mais facilidade. E vocês só vão saber o que vocês preferem quando vocês praticarem bastante, né? Então fica difícil assim explicar isso na teoria, porque o melhor mesmo é praticar isso aí. Mas, falando de teoria, né, o que vocês precisam saber é que a expansibilidade ela pode estar reduzida em praticamente todas as condições pulmonares, né? Mas existem algumas condições unilaterais que quando você for fazer a expansibilidade, você vai ver que um lado está expandindo menos que o outro. Quais são essas condições? Bronquiectasias, consolidações, ou seja, infartos pulmonares, dependendo do tamanho também, né? Pneumonia, certo? Atelectasias, DPLC, doenças pleurais como derrame pleural, né? Isso tudo pode alterar a expansibilidade unilateralmente e aí você percebe isso ao exame físico. Quando altera a expansibilidade dos dois lados, é difícil de perceber, né? Porque você não tem o outro lado para comparar, porque os dois estão diminuídos. Por isso a expansibilidade ela é mais útil, né? Nessas condições em que unilateralmente acontece alguma coisa ali que esse lado não expande muito bem. Já quanto ao frame do tóraco vocal, eu vou dar para vocês um bizu, tá certo? Que assim a gente poderia falar sobre todas as condições, mas como essa aula aqui vai ficar muito grande, eu vou dar um bizu aqui falando para vocês que praticamente a única condição que vai aumentar o frame do tóraco vocal é a consolidação, tá certo? Então, pneumonia, infartos pulmonares e algumas neoplasias pulmonares também, tá certo? Podem dar esse aumento do frame do tóraco vocal. Então, esse bizu, certo? Todo o resto praticamente vai diminuir o frame do tóraco vocal. Então não estressa com essa parte, certo? Se tiver pneumonia, o frame do tóraco vocal está aumentado naquele lugar ali. Se tiver uma atelectasia, um pneumotórax, um DPOC, qualquer outra coisa que não seja consolidação, vai estar reduzido. Tranquilo? O próximo passo do exame físico é a percussão. E aqui vocês têm que prestar um pouco mais de atenção, porque apesar de não ser difícil, né, faz muito sentido tudo isso aqui, mas é cheio de detalhes, então vamos lá entender com calma para vocês aprenderem e fixarem assim para a vida toda. O que é a percussão? É você fazer um som no tórax, né, um dedo contra o outro dedo, e aí esse som entra dentro do tórax e volta até o seu ouvido, e aí você vai ter que o que você ouve é uma repercussão direta daquele lugar que você percutiu, né? Então, de maneira geral, assim, se lá dentro tiver mais ar do que o normal, né, o ar reflete mais o som e aí você vai escutar um som mais timpânico, tá certo? Do que o normal. Se aquilo tiver líquido ou se tiver sólido, você vai escutar um som mais para maciço, tá certo? Então essa é a regra geral para percussão. Agora vamos ver aqui quais são as condições que dão cada achado na percussão. O normal é que o pulmão tenha o som claro pulmonar, tá certo? E o que diabo é isso? É maciço ou é timpânico?
é mais para timpânico, mas não é timpânico ainda, tá certo? Então, o som claro pulmonar é um som que reflete a quantidade de ar que tem no pulmão, então é um som bem claro mesmo, mas não chega a ser timpânico, tá certo? E agora vamos ver o que é que pode deixar o som que era para ser som claro pulmonar maciço ou submaciço. Então, resumindo, né, pelo que eu falei, seriam líquidos ou sólidos, né? Então é exatamente isso. Derrames pleurais, consolidações, neoplasias, tromboembolismo pulmonar, tudo isso vai ocupar um espaço lá no pulmão que não vai reverberar o som, né, que você vai percutir, e aí você vai escutar o som maciço em vez de som claro pulmonar, tá certo? E aí a gente vai ter o próximo que vai ser a hipersonoridade pulmonar. O que diabo é hipersonoridade pulmonar? É outra coisa que não é timpânica, é exatamente isso. A hipersonoridade pulmonar é uma coisa que é mais clara que o som claro pulmonar, mas que não é tão clara quanto o timpanismo. Então, o que é que pode dar uma coisa hipersonora no pulmão? É a DPOC, tá certo? Que são os pacientes que já têm uma retenção, né, de CO2 cronicamente, então esses pacientes eles estão hiperexpandidos naturalmente, por isso que o ar reverbera mais, principalmente nos pacientes mais graves, né? No paciente que está leve, você escuta mesmo som claro pulmonar mesmo. Mas nos moderados a mais graves é que você escuta essa hipersonoridade. E tem um outro fenômeno que é a ressonância escódica. Que diabo é isso? Ressonância escódica é um fenômeno que acontece ao redor de um derrame pleural. O que é que acontece? Quando você percute o derrame pleural, ele é maciço, submaciço, como eu falei para vocês. Então, não estressa com derrame pleural. Mas tem um probleminha. Quando você percute ao redor do derrame pleural, você pode escutar hipersonoro em vez de som claro pulmonar. E aí você vai ter esse fenômeno chamado de ressonância escódica, tá certo? Isso é um achado que vocês têm que lembrar também. Por último, o timpanismo é quando tem realmente muito ar. Muito, muito, muito ar mesmo, que aí tá parecendo como se fosse assim um abdômen, sei lá, cheio de gás. E quais são as condições que podem dar um timpanismo? Principalmente pneumotórax, certo? Disparado. Mas, eventualmente, você encontra uma tuberculosezinha com uma cavitação grande. E aí, quando você percute bem em cima da cavitação, tem muito ar lá dentro. E aí, o som sai timpânico. Existe o espaço de Traube também, que vocês devem ter estudado no exame abdominal. Que quando você percute, normalmente é para ser timpânico, porque lá é para estar a bolha gástrica, né? É para estar o estômago lá, e o estômago é cheio de ar, né? Então, por isso, o espaço de Traube normalmente tem um som timpânico. Quando é que ele não vai ser timpânico? Quando o paciente tiver esplenomegalia, ele tiver com o baço aumentado, porque aí o baço ele vai tomar o lugar lá da bolha gástrica e aí você vai escutar o som maciço, tá certo? Mas se o traube estiver livre, aí você vai escutar timpânico, tranquilo? E quando o paciente também tem pneumoperitônio, né, quando tem uma perfuração de víscera oca, e aí, se vocês não perceberam ainda, né, existe uma parte do tórax que abriga um pouco das vísceras, né, o fígado que o diga, né, até existe um sinal semiológico, que é o sinal de Joubert, que é o sinal do pneumo peritônio. Quando você percute a área hepática, você escuta, em vez de escutar maciço, porque o fígado está lá, você escuta timpânico, porque existe uma perfuração de víscera oca que colocou o ar ali, tá certo? Então, lembrem do sinal de Joubert também. Não é o objetivo dessa aula, né? Mas saibam do sinal de Joubert para a prova também. Então, pneumoperitônio também dá timpanismo no tórax, tá certo? Entendido? Show de bola. Indo para a ausculta já, até chegando no finalzinho do exame pulmonar, você vai escutar o murmúrio vesicular, que é auscultado principalmente na periferia pulmonar. Então não adianta você tentar escutar o murmúrio vesicular no meio do tórax, porque no meio do tórax vai estar, sei lá, a traqueia, vai estar outras coisas que vão aumentar o som, e aí você vai pensar que, meu Deus, está aumentado, tem alguma coisa errada. Não. O murmúrio vesicular mesmo é auscultado na periferia pulmonar. Existem outros sons, né, o som traqueal, o som brônquico, que você pode procurar e investigar também quando alguma coisa está alterada, mas o mais importante assim para a prática diária mesmo é o murmúrio vesicular, tá certo? E aí ele vai estar diminuído em várias condições, né, principalmente quando tem derrame pleural, neoplasias, pneumotórax.
mas a condição em que ele vai estar abolido muito provavelmente vai ser a telectasia, tá certo? Então lembrem desse diagnóstico, dessa suspeita diagnóstica quando vocês tentarem auscultar e vocês não tiverem nenhum ruído respiratório. Além do murmúrio vesicular, você tem que procurar os ruídos adventícios. Quais são os ruídos adventícios? A gente tem as crepitações, que podem ser finas ou grossas, né? São ruídos descontínuos, parece assim um velcro, né? Descolando um do outro. Você tem também o atrito pleural, que é um som também descontínuo, mas ao contrário da crepitação, ele não é dependente da inspiração ou da expiração, é um som mais aleatório, né? É um som mutável, assim, uma hora ele pode ser longo, outra hora ele pode ser curto, outra hora ele pode ser mais alto, outra hora pode ser mais baixo, então é um som altamente mutável e parece com um som de coro novo, tá certo? É o atrito pleural. Esses dois primeiros foram sons descontínuos, agora a gente vai falar dos sons contínuos. Os sons contínuos, eles são característicos de obstrução de via aérea, tá certo? Os roncos e sibilos, eles vão ser sons que denotam obstrução brônquica ou bronquiolar, tá certo? Os roncos, eles são mais graves, né? São roncos mesmo, bem graves. E os sibilos são bem finos, musicais, tá certo? Enquanto o estridor, ele é um som originário da via aérea superior, certo? Então ele denota a obstrução da via aérea superior, da glote e até mesmo da traqueia também. E por último, vamos falar sobre a ausculta da voz, tá? Essa ausculta da voz é uma coisa bem conceitual. Então, no começo vai parecer decoreba, né? Mas assim, tentem memorizar isso pra prova, pra vida, tá certo? Que pode ajudar vocês no futuro. Então, vamos lá. A ausculta da voz, eu vou chamar aqui de ressonância vocal, tá certo? A ressonância vocal é quando você ausculta uma pessoa e manda ela falar nos vários pontos de ausculta, onde você também auscultou o murmúrio vesicular e aí você manda a pessoa falar 33. Vocês acharam isso parecido com alguma coisa? Exatamente. O frêmito tóraco-vocal. Vocês mandaram também a pessoa falar 33. E é exatamente isso. A ressonância vocal, ela vai ser o correspondente da ausculta do frêmito tóraco-vocal, tá certo? Então vamos aqui entender o que é que acontece. O normal, quando você ausculta o tórax da pessoa e manda ela falar 33, é que você escute a voz da pessoa meio abafada, de modo que você não consiga entender as sílabas que a pessoa acabou de falar. Então, assim, você escuta o que a pessoa falou, mas, assim, fica bem abafado mesmo, que você não consegue diferenciar as sílabas que ela falou. Se vocês quiserem saber como é, auscultem os pais de vocês, namorados, colegas, assim, para vocês entenderem mesmo como é o normal, né? Quando a gente estiver na nossa prática, a gente vai praticar sobre isso também. E aí você pode tanto mandar a pessoa falar, como você pode mandar a pessoa cochichar. Mas o resultado, assim, na prática é o mesmo. Tanto a pessoa cochichar quanto falar, dá na mesma coisa. Mas só por causa disso, o livro, ele diz... ele diferencia as duas ressonâncias, assim, ressonância vocal fônica e afônica. Mas, assim, tanto a fônica como a afônica dizem a mesma coisa. Tanto faz você mandar o paciente cochichar quanto mandar falar. Eu prefiro mandar falar, tá certo? E aí, quando é que eu digo que a ressonância vocal está aumentada? Quando a nitidez da voz, quando a nitidez das sílabas está aumentada. Então, você consegue discernir sílaba por sílaba daquilo que a pessoa falou. Isso a gente chama de ressonância vocal aumentada, tá certo? E aí o pessoal da clínica gosta de dar nomes também, e ele deu um outro nome a esse fenômeno da ressonância vocal aumentada. Esse nome é broncofonia, tá certo? Broncofonia é o nome do fenômeno da ressonância vocal aumentada. Então eles querem dizer a mesma coisa. Tranquilo, então não estresse. Broncofonia é igual a ressonância vocal aumentada. E aí, em contrapartida, a ressonância vocal diminuída vai ser quando a voz, as sílabas nela se tornam menos nítidas ainda do que o que acontece normalmente. Tranquilo? E aí eu falei para vocês que a ressonância vocal ela equivale ao frêmito tóraco-vocal. Então, vocês concordam comigo que sendo um correspondente uma da outra, a ressonância vocal vai estar aumentada nas mesmas condições em que o frêmito tóraco-vocal vai estar aumentado também.
quais são as condições em que o frêmito tóraco-vocal está aumentado. A única condição que eu falei para vocês, que eu dei o bizu, as consolidações pulmonares. Então essas vão ser as condições em que você vai ter a ressonância vocal aumentada ou broncofonia. E a ressonância vocal diminuída também vai ser quando o frêmito tóraco-vocal está diminuído. Então, qualquer outra condição, espessamento pleural, derrame pleural, atelectasia, pneumotórax, enfisema, qualquer outra coisa que não seja consolidação pode dar ressonância vocal diminuída, tá certo? E aí agora chegamos no último slide do exame pulmonar, que agora a gente vai falar sobre um fenômeno chamado de egofonia, tá certo? Gente, a egofonia não estressa, ela é equivalente à ressonância escódica. Lembra da ressonância escódica? Ressonância escódica é quando você percute ao redor de um derrame pleural e lá vai estar hipersonoro, né? Ao redor do derrame pleural, principalmente em cima do derrame pleural, vai estar hipersonoro. E aí agora eu estou falando que a egofonia ela é comparável à ressonância escódica. Por quê? O que é a egofonia? A egofonia é um tipo de broncofonia, ou seja, é um tipo de condição em que existe um aumento da ressonância vocal, que a voz da pessoa, além de sair nítida, ela vai sair com qualidade nasalada e metálica. Alguns autores chamam isso parecido com um balido de cabra. E quando é que isso vai acontecer? Quando você ausculta ao redor de um derrame pleural. Olha aí, é muito parecido com a ressonância escódica. Então, quando for memorizar, memoriza as duas coisas juntas. A egofonia na ausculta e a ressonância escódica na percussão. Então, quando você for auscultar ao redor de um derrame pleural, principalmente em cima do derrame pleural, tá certo? E você auscultar uma voz nasalada, em forma de balido de cabra, metálica, na hora que a pessoa falar 33, você escuta parecendo uma cabra, você lembra, opa, isso é egofonia, tá certo? E espero que tenha ficado claro essa parte. E agora terminamos o exame pulmonar, e agora vamos para o exame cardíaco. É muita coisa, né? Eu falei que ia ser muita coisa, mas para uns 10 minutinhos, descansa, come alguma coisa, bebe uma água, que a gente vai voltar com tudo para exame cardiovascular, tá certo? Se não quiser parar, tudo bem. Vai dar certo do mesmo jeito, tá certo? Então, espero que vocês estejam gostando, estejam acompanhando direitinho. E vamos lá. Eu vou falar sobre semiologia cardíaca. Como a semiologia cardíaca é muito grande, já dava para dividir a semiologia cardíaca assim, em umas 3 aulas. Eu não vou falar sobre tudo da semiologia cardíaca, infelizmente. Então eu trouxe para vocês aqui o que é mais importante, tá? Da semiologia cardíaca, do exame do coração. E eu também vou trazer para vocês alguns sinais e sintomas importantes que vocês têm que saber para a vida mesmo. São aplicações práticas do exame cardíaco. Então, bora lá. O exame cardíaco é dividido em 3 etapas principais: inspeção, palpação e ausculta. Aqui vocês estão percebendo que a gente não tem percussão, né? A percussão, no caso do exame cardíaco, ela tem valor apenas histórico. Antigamente se fazia realmente, né, a percussão para delimitar a área cardíaca, mas atualmente a gente não faz mais, porque a gente tem exames complementares que são mais fidedignos para isso. Então, em resumo, o que é que você vai fazer no exame físico do coração? Na inspeção, você vai procurar abalamentos, retrações, cicatrizes, pulsações, inclusive o ictus cordis, a gente vai falar sobre ele depois. Você vai procurar também turgência jugular, atitudes típicas do paciente, né, que a gente vai falar aqui sobre. E aí, lembrem-se de fazer a inspeção do coração em dois sentidos, né? A inspeção anterior, que você enxerga o tórax de frente, e a inspeção tangencial, que você alinha a sua visão lateralmente com o tórax, para você ver se tem algum abaulamento. É a melhor forma de inspeção para você ver se tem algum abaulamento, alguma irregularidade na forma do tórax. O próximo passo é a palpação, né? Normalmente ela é realizada junto com a inspeção, então em alguns livros vocês podem encontrar que o passo do exame físico é inspeção e palpação juntos, né? Mas se você fizer separado, não está errado também. O que é que você vai procurar com a palpação? Você vai ver
o ictus cordis, né? Você vai procurar o ictus cordis para ver se ele é palpável. A gente vai falar mais sobre o ictus cordis. Você vai procurar também o frêmito cardiovascular, que denota a presença de sopros, e pode palpar também pulsos periféricos, tranquilo? Já na ausculta, por último, né, procurem avaliar o ritmo cardíaco, a fonese das bulhas, para ver se está hiperfonética, hipofonética, se tem desdobramento de bulha, presença ou não de sopros ou de outros sons que vocês porventura possam encontrar. Só se lembrem de auscultar todo o precórdio, tá? Não se limitem aos focos de ausculta mitral, tricúspide, aórtico, pulmonar, não se limitem a eles, auscultem todo o precórdio, porque pode ser que vocês encontrem alguma coisa que não estava nos focos. Então, assim, esse foi o resumo assim do exame físico e agora a gente vai falar mais sobre sinais, sintomas, né? E também algumas peculiaridades do exame físico para vocês memorizarem porque é importante, tá certo? E aí vamos começar falando sobre a turgência jugular. E o que que acontece normalmente? A veia jugular, ela fica túrgida normalmente em indivíduos normais quando a pessoa fica em decúbito, tá certo? E fica colabado, né? Você não vê a veia jugular quando a pessoa está em pé ou então a pessoa está na posição semi-sentada, que seria a posição de 45 graus, uma inclinação de 45 graus. Por que isso? Porque quando a pessoa fica em pé ou na posição semi-sentada, tem a gravidade, né? Que ajuda o sangue a voltar para o coração. Mas quando a pessoa fica deitada, você não tem mais a gravidade ajudando. E aí as veias jugulares elas normalmente ficam túrgidas, certo? Mesmo que em pequena quantidade. Mas quando o paciente vai ter uma insuficiência cardíaca, a gente vai conversar depois sobre, especialmente a insuficiência cardíaca direita, o ventrículo direito ele não vai conseguir bombear o sangue muito bem, ou então ele não vai conseguir dilatar muito bem para encher de sangue. Então, o que vai acontecer em suma, né? O sangue vai represar, né? De qualquer forma. Então, assim, até nas pessoas em pé ou na posição semi-sentada, você pode evidenciar a turgência jugular. Então, para avaliar a turgência jugular, você vê se em pé ou sentado, 90 graus, você encontra a turgência jugular e se não tiver, você inclina o paciente a 45 graus para ver se tem. Outra etiologia importante que dá turgência jugular é a pericardite constritiva, né, que pode evoluir com tamponamento cardíaco. O coração ele tem uma restrição à contração por conta do tamponamento, da constrição cardíaca por algum líquido, né, que está lá, pode ser sangue, pode ser líquido inflamatório. E aí esse coração que fica apertadinho, ele não consegue se contrair e o sangue fica represado nas veias, né? Tanto que no tamponamento cardíaco a gente tem uma tríade, né? Que é abafamento de bulhas, turgência jugular e hipotensão. O nome dessa tríade é a tríade de Beck, certo? Então, para a vida, lembrem dessa tríade, saibam que a turgência jugular é muito importante para isso. É muito importante vocês prestarem atenção também nas atitudes do doente, né? Especialmente nas doenças cardiovasculares, pode ser que o paciente se coloque numa determinada atitude. E aí você tem que ficar ligado. A primeira atitude aqui que eu vou falar é a pressão metana, também conhecida como atitude genopeitoral, né? E classicamente a pericardite e o derrame pericárdico são doenças que têm dor, né? E essa dor melhora com a posição de pressão metana, certo? A segunda posição é a posição de squatting, também conhecida como cócoras, e ela está presente principalmente nas crianças com cardiopatia congênita cianótica, né? Porque essa posição de squatting a criança encontra, né? Ela encontra sozinha essa posição, porque essa posição melhora a condição de hipóxia generalizada das cardiopatias congênitas, certo? Por último, o sinal de Levine é um sinal que indica dor no coração, né? Normalmente essa dor é relacionada à angina, ou seja, relacionada à isquemia, né, miocárdica. E aí depois a gente vai falar mais sobre a dor, mas ela é uma dor em aperto, né, que incomoda o paciente, então ele vai colocar a mão no precórdio, ele pode meio que semi-fechar a mão e ele vai ficar quietinho com faces de dor, né? Ele vai ficar quieto, aguentando aquela dor ali enquanto ele conseguir. Esse é classicamente o sinal de Levine. Ao contrário de, por exemplo, doenças que são aórticas, né, que a gente vai conversar depois, que são dores muito fortes, que o paciente não consegue ficar quieto. A reação do paciente é ficar inquieto, ele fica para lá e para cá, sentindo muita dor e reclamando muito e gritando, né? Então é diferente da dor da angina,
que, assim, apesar dela ser muito incômoda, ela não é muito intensa, então o paciente não costuma gritar de dor quando ele tem angina. Isso acontece mais, gritar de dor acontece mais nos pacientes com condições aórticas, né, dissecção de aorta, aneurisma rompido, enfim. Então, seguindo em frente, vamos falar sobre o ictus cordis. Eu falei que eu ia falar sobre ele, né? O ictus cordis, ele corresponde ao ápice do coração, é onde você consegue enxergar ou palpar as batidas do coração com mais precisão. Tenham atenção também aos sinônimos, né? Ictus cordis também pode ser chamado de ponta, pode ser chamado de ápice, tá certo? Então, prestem atenção com isso. E onde é que está localizado o ictus cordis? Ele vai estar localizado na linha M clavicular, lembrei da linha imaginária, que eu falei que isso é importante. Na linha M clavicular ao nível do quarto ou quinto espaço intercostal, tá? Só lembrar que isso é numa pessoa normalinha, né? Uma pessoa que tem uma altura ali próxima de 1,70 e que em pessoas mais baixas o ictus cordis se desloca para o quarto espaço intercostal 2 centímetros para fora e para cima, e nos longilíneos ele se desloca para o quinto espaço intercostal 2 centímetros para dentro da linha M clavicular. E aí faz parte do exame também você medir o ictus cordis com as polpas digitais, né? Muito importante vocês saberem também o tamanho das polpas digitais de vocês. Então, normalmente ele mede de 1 a 2 polpas digitais ou 2 a 3 centímetros, certo? E as alterações dessas medidas eu vou falar no próximo slide. Lembrem que o ictus cordis é muito difícil de palpar e mais ainda de ver. Você vai conseguir palpar mais e ver mais nos pacientes mais magros, né? Mas, de qualquer forma, é mais fácil você palpar o ictus cordis do que ver o ictus cordis, né? Dificilmente você vai conseguir ver o ictus cordis, as pulsações lá no tórax da pessoa. Então, só lembrando que ele é mais visível nos pacientes magros e em pacientes que têm estados hiperdinâmicos, como febre, anemia, hipertireoidismo, gravidez, certo? E ele vai ser mais difícil de ver e palpar nos pacientes idosos, né? Como eu falei no começo. Normalmente os idosos eles têm um aumento do diâmetro anteroposterior do tórax. Os obesos, porque eles têm um aumento do tecido adiposo, então isso dificulta a transmissão da vibração, da pulsação. E os DPO-cíticos, né, que em maior proporção do que os idosos, eles vão ter um aumento ainda maior do diâmetro anteroposterior do tórax. Outro assunto interessante que eu queria falar para vocês são os aumentos ventriculares. Lembrem que os aumentos ventriculares eles podem acontecer tanto por dilatação, né? Quando não há aumento da quantidade de músculo, você só aumenta o tamanho da câmara cardíaca. E a gente tem a hipertrofia, né? Que seria realmente o aumento propriamente dito do músculo, né? E aí, didaticamente, eu dividi entre 2 aumentos de ventrículo, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Sobre o aumento do ventrículo direito, a consequência no exame físico vai ser, mais importantemente, o abaulamento do precórdio. Então, assim, o ventrículo direito, quando está aumentado, ele abaula o precórdio, tá certo? E aí, esse abaulamento de precórdio normalmente é associado a impulsões precordiais, que também são conhecidos como movimento de massa, e o coração ele vai fazer um movimento de báscula, né, que vai se refletir no tórax. O que é esse movimento de báscula? É que o ápice do coração, ou seja, o ictus cordis, vai retrair e a parte external vai para frente. Então, vai ser como se o coração estivesse balançando para um lado e para o outro, né? Porque uma parte vai tá abaixando e outra parte vai estar elevando. A esse fenômeno, né, que acontece no aumento ventricular direito, a gente vai chamar de retração sistólica apical, tá certo? Em contrapartida, o aumento de ventrículo esquerdo, ao invés de abaular o precórdio, ele vai deslocar o ictus cordis, tá certo? Então, o ictus cordis ele vai estar deslocado e não vai ser por questão de altura nem nada. Vai ser porque o ventrículo está aumentado. Além do deslocamento do ictus cordis, a gente vai ter um aumento da extensão do ictus cordis. Então, em vez de ser de 1 a 2 polpas digitais, ele pode ser maior do que isso. Tranquilo? Só lembrando que, assim, aumentos ventriculares direitos que abaulam o precórdio raramente deslocam o ictus cordis, tá certo? O ictus cordis é mais comum que seja deslocado por conta da altura, né, que a gente já conversou mais. Falando de aumentos ventriculares, é mais comum que seja deslocado pelo ventrículo esquerdo quando está aumentado. Entenderam? Então vamos seguir em frente. Falando agora de dor torácica, né? Diagnóstico diferencial da dor torácica. Existem muitos diagnósticos diferenciais para a dor torácica, né? E vocês têm que ir pela anamnese tentar discernir, né, o que é que está mais parecido.
E aí eu trouxe aqui 6 tipos principais de diagnósticos diferenciais para vocês quando fizerem uma anamnese de dor torácica. A primeira dor torácica que vocês precisam saber é a angina, né, que a gente já conversou do sinal de Levine, né? Então, a dor anginosa é uma dor retroesternal, em aperto, né? Mas, eventualmente, essa dor ela pode ser atípica em até um terço dos casos, principalmente em idosos, em mulheres, certo? Diabéticos. Essas pessoas elas podem não ter dor ou ter uma dor esquisita. Como é essa dor esquisita? O normal, o comum é que seja em aperto e essas pessoas elas podem ter dor em pontada, em queimação, então assim, pode ser diferente, pode ser atípico, certo? É uma dor que irradia para os braços, né? Classicamente irradia para a face medial do braço, do membro superior esquerdo, certo? Mas pode irradiar para o braço direito, pode irradiar para os dois braços, pode irradiar para a mandíbula, para o ombro, para as costas, certo? Então, assim, sempre pensem em angina, que aí vocês não vão deixar passar nenhum caso, né? Classicamente, a angina ela piora com o esforço físico e melhora com o repouso, né? É muito comum também o relato dos pacientes de que acabaram de comer, tiveram uma discussão com alguém e aí teve a angina. Então, essas condições de estresse, tanto psicológico quanto estresse físico, proporcionam, né, o surgimento da angina. O segundo tipo de dor torácica que eu queria falar para vocês é a dor pericárdica, certo? Ela vai ser também uma dor retroesternal, normalmente ela é em aperto ou queimação, que pode irradiar para pescoço ou dorso. Então, assim, a priori, só pela qualidade da dor e pela irradiação da dor, você não consegue diferenciar da angina, mas o que acontece? Essa dor, ela vai piorar com a respiração, com o decúbito dorsal e com a deglutição, certo? E ela vai melhorar com a posição de prece maometana, como a gente já comentou. Beleza? Em seguida a gente tem as dores de origem aórtica, que vão ser dores súbitas, lancinantes, o paciente vai dizer que é rasgando, enfacada, certo? É uma dor muito intensa, que pode irradiar para o pescoço, para o ombro, para o dorso. Normalmente o paciente fica inquieto, ele não vai conseguir encontrar uma posição que ele fique mais confortável, então ele vai ficar o tempo todo procurando. E ao contrário da angina, ela não vai ter relação com o esforço, tá certo? É a dor típica das dissecções de aorta, né? Por exemplo. Em quarto lugar, a gente tem a dor pleurítica, que ao contrário das outras dores, ela não vai ser retroesternal, normalmente ela vai ser lateral, certo? Vai ser uma dor empontada e ela vai ser uma dor que piora com a respiração, né? É uma dor que a gente chama de ventilatório dependente. Muitas vezes a gente usa também o nome de dor pleurítica como sinônimo de dor ventilatório dependente, porque é uma dor que piora quando a pessoa faz uma inspiração profunda, certo? Ou até mesmo com a tosse. E aí ela melhora quando o paciente dorme em cima do lado acometido, porque aquele pulmão que está afetado não expande, né? Aquela coisa que a gente já comentou sobre a trepopneia. Beleza? Em quinto lugar, a gente tem a dor osteomuscular, né? Que ao contrário das outras dores, ela vai ser uma dor mais bem localizada, certo? É uma dor que muitas vezes pode ser reprodutível quando você aperta assim no tórax da pessoa, a pessoa sente dor também. Então é característica de uma dor mais osteomuscular, uma dor mais somática e não uma dor mais visceral, e que pode ser precipitada ou piorar com o movimento, né? Essa é a característica da dor osteomuscular. E por último, é um grande diagnóstico diferencial, né? A dor de origem psicogênica. É uma dor torácica surda, normalmente surge nos pacientes com síndrome do pânico, com ansiedade, que é normalmente associado com palpitações, com história já pregressa de ansiedade e depressão. Normalmente também surge com parestesias, muito comum, então pode fazer um diagnóstico diferencial para o infarto, porque normalmente no infarto também a dor que irradia para o braço ela pode também estar associada com parestesia, e por isso é um grande diagnóstico diferencial algumas vezes, certo? Mas o que fala mais a favor de dor psicogênica é normalmente paciente mais jovem, né? Paciente mais jovem com a dor parecida com a do infarto, para se pensar, né, se essa dor não é de origem psicogênica. Lógico que você não vai deixar de fazer um eletro num paciente que chegar com dor torácica para você. Então, esse diagnóstico de dor psicogênica é um diagnóstico de exclusão. Você tem que pensar em outras causas mais graves e ameaçadoras à vida primeiro, e depois você conclui, não, isso aí foi realmente uma dor de origem psicogênica. Tranquilo? Então, vamos lá, seguindo em frente, vamos falar sobre insuficiência cardíaca.
O que é a insuficiência cardíaca? É a incapacidade do coração bombear sangue adequadamente. Essa incapacidade, ela pode estar relacionada tanto à sístole, a incapacidade do coração de bombear sangue, quanto à capacidade da diástole do coração. Então, a quantidade do coração se encher de sangue para mandar para fora. Certo? Então, a gente tem a insuficiência cardíaca sistólica, que é mais dos corações mais moles, né, que não conseguem contrair, e a insuficiência diastólica, que é do coração duro, que não consegue relaxar. E aí, além dessa classificação, a gente precisa saber se a insuficiência cardíaca ela está relacionada ao ventrículo esquerdo ou ao ventrículo direito. Então, raciocina comigo. Se a gente tiver um ventrículo esquerdo pouco funcionante, seja pela sístole ou pela diástole, vocês concordam comigo que o sangue que está aqui, ele não vai sair muito daqui, ou porque o coração não consegue se encher, ou porque o coração não consegue bombear direito? Então, esse sangue que vai se acumulando aos poucos no ventrículo, porque não está sendo enviado completamente para o corpo, ele vai se acumulando, se acumulando, se acumulando nas veias pulmonares, até chegar lá nos capilares pulmonares, né? E aí lá no pulmão, essa pressão, ela vai aumentando, 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 até que a pressão hidrostática seja maior do que a pressão coloidosmótica, né? E o sangue extravase para dentro do pulmão. E isso acontece nas situações onde você vai ter mais estresse, né? Estresse do coração. Então o paciente ele vai ter dispneia, o paciente vai ter essa dispneia normalmente relacionada ao esforço, ou então até mesmo a ortopneia, a dispneia paroxística noturnas, que eu já falei para vocês, né? O paciente pode ter tosse, pode ter sintomas respiratórios no geral, né? Inclusive o paciente pode ter sibilos, e inclusive a esses sibilos pode se dar o nome de asma cardíaca, né? É um diagnóstico diferencial de asma, inclusive. E ao mesmo tempo o paciente pode ter fadiga, astenia, porque o sangue não está sendo entregue de forma correta no corpo, né? Porque está ficando todo preso no pulmão. E aí quem sofre mais nisso é o músculo mesmo, ele fica fadigado, astênico por causa disso. Já quanto à insuficiência cardíaca direita, você vai ter um problema que é no ventrículo direito, né? O ventrículo direito não vai conseguir enviar sangue ou então não vai conseguir se encher de sangue adequadamente. Então o sangue, ao invés de ser bombeado para o pulmão, ele vai ser enviado para as veias periféricas, né? Que vão para o corpo. E aí o paciente com insuficiência cardíaca direita, ele vai se apresentar com congestão da circulação grande, né? Da macrocirculação. Então o paciente vai ter turgência jugular, porque está represando o sangue, vai ter congestão hepática, inclusive tem um reflexo, que é o reflexo hepato-jugular, que é quando você faz uma palpação profunda do fígado e a turgência jugular se acentua, porque o sangue que estava no fígado volta para a jugular. Isso é um sinal de congestão sistêmica, né, da insuficiência cardíaca direita. Além disso, vai represar sangue também nas veias dos membros inferiores, e aí o paciente pode ter edema, mais acentuado ainda nos membros inferiores. Esse edema vai ser um edema caracteristicamente que piora ao longo do dia, por conta da gravidade mesmo, que favorece ainda mais a congestão do sangue lá embaixo. E o paciente pode até mesmo ter cianose, né, porque pode ter uma dificuldade de recolher o CO2 que está lá embaixo, então a pele vai ficar com essa tonalidade azulada. E aqui eu estou deixando as etiologias de insuficiência cardíaca para vocês, tanto de esquerda quanto de direita. Mais por curiosidade mesmo de vocês, mas é muito importante que vocês pelo menos deem uma lida para vocês entenderem, né? Só uma coisa muito importante aqui é que a principal causa de insuficiência cardíaca direita é uma insuficiência cardíaca esquerda prévia, certo? Então não esqueçam disso, porque como é que acontece? O sangue que se acumula no pulmão na insuficiência cardíaca esquerda, ele vai se acumulando progressivamente até voltar de novo para o coração. E aí você vai ter um acúmulo de sangue no ventrículo direito também. Outra causa importante de insuficiência cardíaca direita é a pneumopatia grave, né? Porque você pensaria que, para você ter insuficiência cardíaca, você tem que ter um problema no coração. Não, isso não é verdade. Na insuficiência cardíaca direita, você tem um quadro de hipertensão pulmonar por algum motivo, certo? E aí essa hipertensão pulmonar vai represando o sangue até chegar no ventrículo direito. E aí você vai ter um problema no ventrículo direito. E aí tem um nomezinho que é dado à insuficiência cardíaca direita, que é gerada por uma condição pulmonar e não uma condição cardíaca, que é cor pulmonale, certo? Vocês já devem ter ouvido falar, se não tiverem ouvido falar, saibam que existe, certo? Porque é muito importante. E aí as outras etiologias vocês dão uma olhada depois, tá certo? Seguindo em frente, vamos falar de outro sintoma importante.
são as palpitações, que são percepções incômodas dos batimentos cardíacos, certo? A principal suspeita diagnóstica que você tem que fazer são as arritmias cardíacas, né? Mas é importante lembrar que não só causas cardíacas podem gerar as palpitações, né? Os estados hiperdinâmicos como anemia, hipertireoidismo, febre, o esforço físico podem gerar essa sensação incômoda dos batimentos cardíacos. E como eu já falei, nos pacientes que têm emoções fortes, ansiedade, esses pacientes eles podem se manifestar durante as suas crises, as palpitações. Então, podendo até mesmo associar-se à dor torácica, parestesias, tudo isso relacionado à ansiedade. E não esquecer também do uso de drogas, né? Principalmente aquelas drogas que têm efeito simpático mimético, como a cocaína, e até outras substâncias que não são drogas também, como a Coca-Cola, né? E o café. Eles podem acelerar o ritmo do coração e aí a pessoa tem essa percepção incômoda dos batimentos. Continuando, a gente tem um próximo sintoma que é a hemoptise. Hemoptise é quando a pessoa tosse e sai sangue, certo? É um escarro que em vez de vir muco, né, vem sangue. E ao contrário do que muita gente pensa, pode sim haver hemoptise por conta de condições cardíacas, certo? Mas antes de dizer que é hemoptise, a gente precisa diferenciar de outras coisas, né? Existe o escarro hemoptóico, que é quando tem sangue misturado com muco, em resumo. Isso não se chama hemoptise propriamente dita, se chama escarro hemoptóico. É importante diferenciar também hemoptise e epistaxe. Será que esse sangue não veio foi do nariz e não da via aérea inferior? Vocês ainda vão passar pelo otorrino, então para você avaliar a hemoptise, você precisa fazer tanto a rinoscopia anterior, que é para você ver essa parte da frente do nariz, quanto a inspeção da parte posterior da faringe, né, por meio da inspeção da cavidade oral, para você ver se não tem sangue escorrendo por trás do nariz. E aí você consegue avaliar mais ou menos as epistaxes anteriores e posteriores na medida do possível, né? Você tendo uma nasofibrolaringoscopia, você vai preferir fazer a nasofibro porque você consegue enxergar lá dentro e consegue identificar exatamente onde é o foco do exame. Mas se você não tiver nada, né, você vai fazer a rinoscopia anterior e inspecionar a cavidade oral. Outra coisa é diferenciar hemoptise e hematêmese. É muito difícil às vezes diferenciar, principalmente naquele paciente que não fala nada, não verbaliza mais. E aí o cuidador ele vai falar para você que o paciente cuspiu sangue, mas será que ele vomitou? Será que ele tossiu e veio sangue da via aérea inferior? Então é muito difícil às vezes fazer essa diferença. Mas no paciente que verbaliza você tem que diferenciar se ele vomitou, se ele teve náusea antes, se ele vomitou, né? Ele reconhece quando é que ele vomita, quando é que ele tosse. Então se o paciente estiver verbalizando, estiver consciente, é importante você diferenciar isso. E por último, diferenciar hemoptise de hemorragia gengival. Muitas vezes a hemorragia vem da gengiva, mas aí só com a inspeção da cavidade oral você consegue discernir isso. Então eu coloquei aqui alguns diagnósticos diferenciais para vocês entenderem. Se tiver expectoração espumosa e rósea, isso indica edema agudo de pulmão por insuficiência cardíaca esquerda, certo? Porque o edema agudo de pulmão, mais uma vez, extravasa o líquido, né? E pode ser que venha algum hemácia junto, né? E aí por isso essa coloração rósea, né? Do escarro. Você tem a expectoração cor de tijolo, que o livro descreve como sugestivo de pneumonia pneumocócica. Você tem a possibilidade de muco com raias de sangue, que isso sugere tanto bronquites como neoplasias que pegam brônquios. Existe também a possibilidade de muco associado a sangue escuro, parecendo geleia de framboesa na mesma consistência. E isso é sugestivo de infarto pulmonar. E por último, a hemoptise propriamente dita, volumosa, com sangue vivo, pode sim ser causada por condições cardíacas, incluindo a estenose mitral, tá? Principalmente ela. Além da estenose mitral, condições pulmonares propriamente ditas, né, como a tuberculose e outras bronquiectasias. Beleza? Então agora estamos saindo da anamnese, da inspeção e agora vamos para a ausculta, tá? Gente, muito importante. Saibam de cor todos os focos de ausculta, onde é a localização exatamente deles, certo? É muito importante isso. Tem gente que lá na frente da faculdade esquece, então assim, muito importante, saibam para a vida toda isso aqui, exercitem sempre. Não troquem o foco aórtico com o foco pulmonar, aprendam mesmo onde é o lugar de cada um, porque é muito importante. A gente vai ter que o foco aórtico ele vai ser no segundo espaço intercostal na borda external direita, o foco pulmonar é equivalente ao foco aórtico, só que do lado esquerdo, então na borda external esquerda, no segundo espaço intercostal.
O foco tricúspide ele vai ser no quarto espaço intercostal, à esquerda da base do apêndice tifoide. O foco mitral é o foco que corresponde ao local do ictus cordis, então ele vai ser no mesmo lugar do ictus cordis, no quarto ou quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda. E o foco aórtico acessório ele vai ser no terceiro espaço intercostal na borda external esquerda, tá certo? Não esqueçam jamais dos focos de ausculta, certo? Vamos falar agora sobre os desdobramentos da segunda bulha. Então assim, a gente tem B1 e B2, sendo B1 representado pelo fechamento das válvulas mitral e tricúspide nessa ordem, e B2 correspondendo ao fechamento das válvulas aórtica e pulmonar nessa ordem. Então a aórtica vem primeiro e depois a pulmonar. Só que isso na prática ocorre tão rapidamente que a gente escuta uma batida só, em vez de duas batidas na segunda bulha. Mas quando a gente inspira profundamente, a gente aumenta o retorno venoso e o retorno venoso vai para onde? Para o coração direito, né? E aí, se na inspiração a gente aumenta o retorno venoso, a gente vai aumentar o enchimento do ventrículo direito, o ventrículo vai estar com mais sangue, então a válvula vai demorar a fechar porque vai ter mais sangue saindo do ventrículo na sístole. E aí a gente vai ter a separação dos componentes aórtico e pulmonar durante a inspiração. A isso a gente dá o nome de desdobramento fisiológico da segunda bulha, tá certo? E aí, como o próprio nome já diz, é fisiológico. Então, se a pessoa tem um desdobramento fisiológico, é completamente normal. Agora vamos falar sobre os desdobramentos patológicos da segunda bulha. Quando a gente tem um bloqueio de ramo direito, a gente vai ter um atraso na condução do impulso elétrico do nosso sino atrial para o ventrículo direito. Então, o lado direito vai demorar a contrair por causa desse atraso da condução. Consequentemente, se ele vai demorar a contrair, o componente pulmonar, que é o componente direito, né, da segunda bulha, vai estar mais atrasado. E por isso, a pessoa vai ter um desdobramento da segunda bulha constante, né, ao contrário do desdobramento fisiológico que acontece apenas na inspiração. Inclusive, no bloqueio de ramo direito, além desse desdobramento ser constante, ele vai ser considerado variável, porque até mesmo na inspiração, você aumenta ainda mais o retorno venoso e aí atrasa ainda mais o fechamento da válvula pulmonar. Uma coisa parecida também acontece na comunicação interatrial, né? Quando a gente tem uma comunicação interatrial, o sangue de maior pressão vai passar para o lugar onde tem menor pressão. Então o sangue ele vai do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Ou seja, o ventrículo direito vai ficar sobrecarregado. Então, mais uma vez, a gente vai ter um atraso do componente pulmonar da segunda bulha. Só que aqui o aumento do retorno venoso na inspiração não influencia muito no desdobramento durante a inspiração. Por isso se chama de desdobramento fixo, certo? É um desdobramento puramente constante. Ele não é variável como o bloqueio de ramo direito. Agora vamos falar de uma coisa interessante. Quando a gente tem bloqueio de ramo esquerdo em vez de direito, a gente vai ter um atraso na condução do impulso elétrico para o ventrículo esquerdo. Então, a gente vai atrasar o componente aórtico, né, que é o componente esquerdo da segunda bulha. E aí, dependendo da gravidade do bloqueio, pode ser que atrase tanto o componente aórtico que o componente pulmonar vai vir primeiro do que o aórtico. E aí você vai ter o desdobramento. E aí você vai ter uma coisa curiosa. Quando você inspira, você aumenta o retorno venoso e atrasa o componente pulmonar, né? Então, durante a inspiração, o componente pulmonar ele também vai atrasar. Só que o aórtico já estava atrasado. Então, vai acontecer que, no bloqueio de ramo esquerdo, durante a inspiração, o componente pulmonar atrasado vai encontrar o componente aórtico atrasado também. E aí, durante a inspiração, você vai encontrar a bulha normal. Você não vai encontrar a bulha desdobrada. Por causa desse fenômeno, né, que é o contrário do fisiológico, que na inspiração você não vai ter o desdobramento da segunda bulha, né? Você chama isso de desdobramento paradoxal ou desdobramento invertido, tá certo? A mesma coisa acontece na estenose aórtica. Quando você tem uma estenose aórtica, o sangue ele vai ter que passar por um buraquinho bem pequenininho. E aí vai demorar para o sangue ser eliminado completamente e, consequentemente, vai atrasar o componente aórtico mais uma vez. E aí você vai ter esse mesmo fenômeno. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro. É muito importante vocês saberem as etiologias de cada
desdobramento, certo? Desdobramento paradoxal, que acontece no bloqueio de ramo esquerdo, e na estenose aórtica. O desdobramento constante e variável, que acontece no bloqueio de ramo direito. Desdobramento fixo, que acontece na comunicação interatrial. E o desdobramento fisiológico, que acontece durante a inspiração, normalmente em todas as pessoas. Continuando o nosso assunto de bolhas, vamos falar de B3 e B4 agora. Então aqui a gente tem as bolhas normais, né, B1 e B2, e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das outras bolhas, certo? B3 é uma bolha que acontece logo após B2, certo? Ou seja, na protodiástole, e ela ocorre durante a fase do enchimento ventricular rápido. Se vocês não lembrarem, só olhar lá no ciclo cardíaco para vocês verem qual é essa fase, que é quando o sangue entra subitamente na câmara cardíaca e aí as paredes do ventrículo vibram, né? E aí você vai ter que essas vibrações geram B3, tá certo? Normalmente B3 surge quando há insuficiência cardíaca sistólica, ou seja, aqueles pacientes que têm uma dificuldade de contrair o coração. Para deixar mais didático, a gente diz que é o coração mole, tá certo? B3. Então, insuficiência mitral, miocardiopatias, miocardites, comunicações interatriais, intraventriculares, hipersistência do canal arterial podem gerar B3, tá certo? E B4. B4 é um ruído pré-sistólico, certo? É no final da diástole, mas que ainda não chegou na sístole. Ela acontece pela brusca desaceleração do sangue quando o átrio contrai e vai para o ventrículo e o ventrículo já está cheio de sangue, né? Isso acontece nos ventrículos que têm dificuldade de relaxar. Então, para deixar mais fácil, a gente diz que é o coração duro, tá certo? Então é a insuficiência cardíaca diastólica, ao contrário da B3, que é na insuficiência cardíaca sistólica. Então, quais as condições que podem dar um coração duro? Hipertensão arterial, miocardiopatias hipertróficas, né, que deixam essa dificuldade de fazer a diástole. E aí a pergunta, né? B3 e B4 podem ser fisiológicas? Pode acontecer normalmente nas pessoas? E a resposta é sim. B3 e B4 podem ser encontrados em crianças, adolescentes, pacientes mais jovens, até os 40 anos, normalmente sem nenhuma comorbidade, certo? E sem indicar que é patológico. Agora, você encontrar B3 e B4 num paciente que tem sinais de insuficiência cardíaca, de dispneia, edema periférico, cansaço, dispneia aos esforços, dispneia paroxística noturna, então assim, é outra coisa, né? Aí você já vai pensar que é uma B3 e B4 patológica. E aí uma coisa importante é que se houver taquicardia, você vai escutar o ritmo em 3 tempos, né? Bem rapidão. E isso vai parecer com um trotar de um cavalo, né? Um galope de cavalo. Então por isso a gente chama isso de ritmo de galope. O ritmo de galope está associado mais a condições patológicas, tá certo? Porque é mais difícil uma B3 e B4 fisiológica dar também o ritmo de galope, tá certo? E agora, por último, vamos falar sobre os sopros cardiovasculares, tá? A gente mede a intensidade dos sopros de 1 a 6, né? Essa classificação é a classificação mais aceita, sendo 1 de 6 aquele sopro que é difícil de auscultar, que você tem que passar um tempo para você reconhecer o sopro. A intensidade 2 de 6 é prontamente identificada, assim que você bota o estetoscópio você identifica, tá? Mas é só isso. A intensidade 3 de 6 é aquele sopro que tem radiação, que não fica concentrado só naquele foco específico do coração. O sopro 4 cruzes de 6 é aquele sopro que tem frêmito cardíaco. O sopro 5 de 6 é aquele que pode ser auscultado só com a borda do estetoscópio. E o sopro 6 de 6 é auscultado sem nem precisar encostar o estetoscópio. Você só deixa o estetoscópio lá próximo, mas não encosta. Esse sopro é o 6 de 6 de intensidade máxima, certo? E aí a gente vai ter alguns sopros que podem ser causados por condições não cardíacas, né? Que não vão preocupar a gente. Para isso tem algumas regrinhas, né, que esse sopro deve ser. Esse sopro que a gente não precisa se preocupar, a gente chama de sopro inocente, certo? Quais são as 5 regras para um sopro ser inocente? Primeiro, esse sopro não deve ser diastólico, ou seja, ele deve ser somente sistólico. Esse sopro não deve ser holossistólico, ele não deve pegar toda a sístole. Esse sopro deve ser suave, não deve ultrapassar a intensidade de 2 de 6 cruzes. Esse sopro não deve ter frêmito, né? E isso faz sentido porque para ele ter frêmito ele teria que ser 4 de 6 de intensidade. E esse sopro ele não deve alterar bolhas cardíacas, certo? Porque alguns sopros aumentam ou diminuem a intensidade das bolhas cardíacas, certo? Mas para ser sopro inocente não deve alterar bolhas cardíacas. Quais são as condições em que você pode encontrar um sopro inocente?
estados hiperdinâmicos, né? Aqueles que a gente sempre fala. Aumento do débito cardíaco por gravidez, anemia, exercício físico, hipertiroidismo, febre. Então, todas essas condições, por aumentar o débito cardíaco e tá mais sangue passando dentro do coração, esse sangue vai turbilhonar e pode ocasionar a geração de um sopro, certo? E aí, quais são os sopros que a gente tem? Eu vou passar rapidamente por aqui, porque a gente já viu isso na nossa monitoria de sopros cardiovasculares, né? Eu tirei essas imagens aqui do nosso resumo. Então, vamos lá. A gente tem sopros sistólicos, diastólicos e sopros contínuos, certo? Os sopros sistólicos a gente tem o de ejeção, que é o da estenose aórtica ou estenose pulmonar, e o de regurgitação, que é o da insuficiência mitral e tricúspide, né? O que vocês têm que saber é que o de ejeção ele é em diamante, ou crescendo e decrescendo, né? Então é um sopro sistólico que alcança a sua maior intensidade no meio da sístole e aí depois diminui. E o de regurgitação ele é holossistólico, e como ele vai de uma ponta a outra da sístole, pode ser que você não escute as bolhas cardíacas, então pode ser que você só escuta o sopro quando você escutar o paciente. Já nos diastólicos, a gente tem um sopro em ruflar diastólico, e o sopro aspirativo. O sopro em ruflar diastólico é o sopro da estenose mitral ou estenose tricúspide. É um sopro que ocorre na mesodiástole, certo? Ocorre no meio da diástole, normalmente acompanhado por um estalido de abertura mitral, né? Que é um outro ruído que não é sopro, mas é um estalido que te ajuda a pensar em estenose mitral. E pode ter um reforço pré-sistólico, ou seja, quando está chegando perto da sístole, ele aumenta de intensidade, tá certo? Já o sopro aspirativo é o sopro da insuficiência aórtica ou pulmonar, é um sopro em decrescendo, e aí, como o próprio nome já diz, você vai ter uma maior intensidade no começo de B2, e aí ele vai diminuindo a intensidade, parecendo realmente uma aspiração, né? E aí, só lembrando que na insuficiência aórtica você pode encontrar alguns sinais, né? O sinal de Mousset, que é a pulsação da cabeça, o sinal de Quincke, que é a pulsação do leito ungueal, e o sinal de Miller, que é a pulsação da úvula, certo? Além disso, a gente também vai ter aquele pulso em martelo d'água, né? Que é característico da insuficiência aórtica. Todos esses são sinais de insuficiência aórtica, tá? A gente tem os sopros contínuos, né? Que estão presentes na sístole e na diástole. Também são conhecidos como sopro em maquinaria, porque são sopros realmente contínuos, parecem como máquinas. E existem 3 condições principais em que esse sopro ocorre. Ocorre nas fístulas arteriovenosas, inclusive as fístulas de diálise, né? Se vocês escutarem uma fístula de diálise, vocês vão escutar um sopro contínuo. Na persistência do canal arterial você também tem um sopro contínuo, e nas comunicações septais você pode encontrar sopros contínuos também. Outro som interessante é o artrito pericárdico, que, assim como o artrito pleural, ele vai ser mutável, né? Independente, aleatório, e com a sonoridade comparável a um coro novo, né? Está presente nas condições pericárdicas, né? Como a pericardite. Algumas observações. A gente vai ter a manobra de Rivero-Carvalho, que é isso. Pode ser que quando você ausculte o foco tricúspide, você esteja auscultando, na verdade, um sopro que vem do foco mitral, porque ele é tão pertinho do foco tricúspide que às vezes não fica tão claro de onde é que vem esse som. E aí, para você tirar a prova dos 9, para você ver realmente de onde você faz a manobra de Rivero-Carvalho, que é você mandar o paciente inspirar profundamente. Quando o paciente inspira profundamente, ele aumenta o retorno venoso e, consequentemente, ele vai acentuar o sopro, qualquer sopro que tiver do lado direito do coração. Então, isso ajuda você a diferenciar o sopro do foco mitral do sopro do foco tricúspide, porque na manobra de Rivero-Carvalho, o sopro do foco tricúspide vai aumentar de intensidade. Outra manobra interessante é a manobra de Pachon, que nada mais é do que o decúbito lateral esquerdo, né? Esse decúbito lateral esquerdo ele vai acentuar os sopros do foco mitral. Então, a melhor posição para você escutar o foco mitral é o decúbito lateral esquerdo. Já se você pedir para o paciente inclinar para frente, né, quando ele estiver sentado, você vai conseguir ouvir melhor os focos da base, ou seja, os focos aórtico e pulmonar. Então, muito interessante essas diquinhas, ajuda bastante na prática de vocês. E aí, por último, eu queria deixar só essa tabela aqui para vocês darem uma olhada depois, que é para vocês verem o efeito, né, dos principais movimentos, né, como a inspiração, como levantar-se, fazer agachamento, valsalva e o exercício físico. São as repercussões dessas manobras nos sopros cardiovasculares, né? Então é muito interessante, pode ajudar vocês eventualmente algum dia. Vocês não precisam decorar essa tabela de jeito nenhum para sêmio, mas fica aí para vocês, pelo menos terem como fonte de pesquisa para uma eventual ocasião. Tá certo?
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma monitoria muito grande. A gente falou sobre muita coisa, mas também a gente deixou de falar sobre muita coisa, porque realmente exame do coração tem muito detalhezinho. Mas eu espero que eu tenha trazido informações relevantes para vocês. Espero que ajude na prática clínica de vocês futuramente e ajude também na prova de semiologia de vocês, tá certo? Então qualquer dúvida pode entrar em contato. Eu vou estar à disposição de vocês. Tranquilo? Como referência eu utilizei o livro de exame clínico do Porto e o livro de semiologia do Mário Lopes. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até mais.